Fala galerinha, sejam bem-vindos à aula de penetrância e expressividade do módulo de genética. É uma aula tranquila, são dois conceitos bem simples de se entender. Para isso, eu vou pedir que você imagine aqui uma situação, né? Até agora, nós vimos o quê? Nós vimos casos em que a pessoa que tem determinado genótipo ou a planta que tem determinado genótipo sempre apresenta o fenótipo a ela associado. Por exemplo, voltando às ervilhas de Mendel. Quando a ervilha tinha pelo menos um alelo Vzão, ela era amarela. E quando ela tinha os dois alelos Vzinhos, ela era verde. E isso não variava. 100% das ervilhas que tinham um genótipo apresentavam o fenótipo a ela associada. Nesse caso, pessoal, nós temos então que a penetrância é completa, ou seja, todo mundo que tem um genótipo tem o fenótipo a ele associado, beleza? Contudo, nem sempre é assim. Nem sempre eu vou ter o fenótipo associado. Quando existe parte da população e mesmo tendo o genótipo não apresenta o fenótipo a ele associado, eu falo que eu tenho um caso então de penetrância incompleta. Nesse caso a gente já pode até definir que penetrância é a porcentagem de indivíduos que apresentam o fenótipo associado ao seu genótipo. Quando todo mundo apresenta, eu tenho um caso de penetrância completa. Quando nem todo mundo apresenta, eu tenho um caso então de penetrância incompleta. Vamos imaginar uma determinada situação. Existe uma característica chamada polidactilia, que é o sexto dedo, certo? Nesse caso, pessoal, já se tem estudo e sabe-se que a penetrância da polidactilia é de em torno de 65%. O que isso significa? Significa que 65% da população que tem o genótipo para polidactilia, que no caso é uma característica dominante, apresentam polidactilia. Ou seja, se 65% apresentam polidactilia, 35%, apesar de ter o genótipo, não manifesta o fenótipo, não manifesta a característica, certo? Aonde que isso vai entrar na sua vida prática, no seu exercício? Pessoal, de duas formas. Uma é entender a teoria, que é isso que eu estou falando agora para vocês. Entender o que é o conceito de penetrância, e a outra é num exercício que vai envolver probabilidades. Então vamos fazer isso aqui rapidinho, um exercício muito simples. Imagina que eu tenho uma condição aqui, uma mãe homozigota recessiva que não tem 6 dedos, não tem polidactilia. Casa com um homem que tem a polidactilia e que é heterozigoto. E aí eles querem saber qual é a chance da criança deles apresentar a polidactilia. Bom, ela precisa ter pelo menos um azão. A mãe, 100% de chance de mandar o azinho, porque a mãe só tem isso. Agora, qual é a chance do pai mandar o azão? 50%, meio. Logo, a chance da criança apresentar polidactilia é de meio, certo? Não. Tá errado. Por quê? Porque mesmo sendo heterozigota, tem a chance dessa criança não apresentar a doença porque a penetrância é incompleta. Apenas 65% das pessoas que têm esse genótipo apresentam o fenótipo a ela associado. Então, a chance, na verdade, é de meio vezes os 65%. Qual é a metade de 65%? 32,5%. Ou seja, a chance dessa criança vir a apresentar polidactilia será então de 32,5%. Além da penetrância, existe um outro conceito que cai mais no âmbito teórico mesmo, não tem exercícios muito práticos relacionados a ele, são exercícios teóricos. Qual é esse conceito? O conceito da expressividade variável. Você provavelmente já viu um cão da raça Beagle. Eu tive um Beagle. Senta que lá vem a história. Ela chamava Sasha. Ela morreu de tão gorda, porque ela era gorda e ela ficava lá perto dos bares e o pessoal achava que ela estava grávida e ficava dando mais carne ainda. E ela engordou, enfim. Ela era uma Beagle muito bonita, a Sasha. E ela tinha algumas irmãs e alguns irmãos também. E apesar de genotipicamente
ela ser idêntica a alguns irmãos, quando se observava o padrão de manchas, ele era diferente. Olha o que eu estou dizendo. Mesmo tendo o genótipo idêntico, quando se observava o fenótipo, ele era diferente. Isso é o que nós chamamos de expressividade variável. Às vezes, uma característica vai se manifestar de forma diferente, com diferentes padrões, mesmo que o genótipo seja o mesmo, ok? O porquê disso ainda está incerto, mas sabe-se, o gene precisa ser lido para manifestar as características, certo? E se ele for mais lido ou menos lido, ele vai manifestar características diferentes também. Então esta é a ideia básica da expressividade. São características manifestadas de maneira diferente, apesar de ter o mesmo genótipo. Então, estes dois conceitos são conceitos básicos e importantes para você no âmbito da genética. E aí, galerinha! Chegamos então no momento do nosso desafio relacionado à aula de hoje. Eu quero que você tente fazer com todas as suas forças e lembre-se que sexta-feira nós postaremos a resolução deste desafio aqui. Não deixe de conferir, ok? Clica aí no sininho para você não perder as notificações, tá? Não esquece de curtir também e de comentar aqui caso você tenha gostado, caso não tenha gostado ou caso tenha alguma dúvida. Hoje eu trouxe alguém especial aqui, que veio direto do Pantanal, o Josias, o meu amigão que está vibrando com as aulas aqui no Biologado. Aê! 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 O Josias veio encorajá-los a resolver este desafio e ele estará aqui torcendo por vocês e mandando positive vibrations para vocês. Manda positive vibrations, Josias. Muito bem. Até lá, galerinha. Sexta-feira é nóis. Uou, 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 uou.